Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui novamente com a nossa terceira edição do nosso podcast. Hoje o nosso convidado é Alan Maia, nosso professor de matemática. Vamos bater um pequeno papo com ele hoje. E aí, Alan? Esperava ser convidado? Sim. Eu fiquei sabendo desse podcast, achei a ideia bem interessante e estou aí para conversar com vocês um pouco. Ah, que ótimo. Tá animado? Sim, sempre. Primeira pergunta, assim, não é bem uma pergunta, mas uma curiosidade que a gente gostaria de saber. Em relação a você, todo mundo já sabe da sua profissionalidade, a sua seriedade com o trabalho, mas e você fora da escola? Como você se descreveria, assim, sendo uma pessoa comum? Quem seria Alan Maia fora das salas de aula? Eu não sou muito diferente do que eu sou aqui na escola, não. Eu sou um pouco chato, gosto de seguir as regras de um modo geral. E tanto como servidor público, como servidor também, como profissional de uma entidade, de uma instituição privada, a gente não pode perder de vista que a nossa postura fora da empresa, ela também tem que ser bem pensada, porque você reflete a imagem da empresa, da instituição que você representa fora daqui. Então, até por causa disso, eu tenho uma postura mais ou menos parecida com essa que vocês conhecem fora da escola também. Entendo. O senhor tem bastante comprometimento com regras, né? O que o senhor pensa sobre aquele ditado, regras não são ser seguidas, são ser quebradas? Regras são importantes. Bom, como professor de matemática, primeiro falando, a matemática é uma disciplina que exige que você se atente muito a regras, exige uma certa disciplina, um certo rigor. Então, regras são bem-vindas no âmbito da matemática, por exemplo. No âmbito da escola, eu acho que seguir regras é algo importante. Agora, é claro que você tem que sempre procurar fazer isso também com uma mente aberta e tem que questionar também muitas dessas regras, ver se realmente elas fazem sentido. Ter que conviver com regras sem questioná-las é algo não tem como, né? Você tem que ter uma visão aberta, você tem que ser capaz de analisar essas regras que estão colocando para você. Quem está colocando essas regras para vocês? Quem são essas pessoas? Qual é a autoridade delas? Então isso é muito importante. Regras, bom que sejam seguidas sempre, mas a gente tem que ter também essa capacidade de verificar até que ponto elas de fato são saudáveis para a nossa vida, para a sociedade como um todo, né? Falando de uma visão crítica, né? Não tem como a gente aceitar tudo que vem. Exatamente isso, criticidade. É o que vocês precisam, que todos nós precisamos. Às vezes até tem pessoas que têm de menos, tantos que têm de mais, mas é sempre bom ter uma visão crítica a partir de tudo que a gente vê. Com certeza. Independente se estiver claro que for verdade ou mentira, quem tem que analisar é a gente. Até esse papel da escola também, desenvolver a visão crítica dos alunos. Exatamente, esse é um dos papéis da escola. Nós temos um verdadeiro arcabouço jurídico que trata sobre a educação no nosso país, né? E além de você preparar o aluno para o trabalho, para o mundo do trabalho, você também tem que preparar esse aluno para exercer a sua cidadania. E eu imagino que para você poder exercer a sua cidadania, você tem que ser capaz de ser um cidadão crítico, né? Sim. Afinal de contas, a Idade Média já ficou para trás há muito tempo, né? Nós já passamos dessa fase já há bastante tempo. Parece que até em alguns pontos a gente está regredindo para a Idade Média, né? Às vezes a sensação é essa. Assim, a gente tem essa diversidade de informações, de opiniões em sala de aula, até no próprio mundo, assim. E isso me faz lembrar de, por exemplo, um projeto de lei que tinha sido, que a gente até conversou em sala, que era de restringir falar de certos assuntos em sala de aula. O senhor sabe sobre isso? Sim, a gente vem acompanhando, na medida do possível, uma série de informações acerca do que trata a educação. Eu, como profissional da educação, eu me sinto na obrigação de estar antenado com esses assuntos, né? Agora, acho que proibir não adianta. Você tem que dar subsídios para a pessoa
ser capaz de elaborar um raciocínio, como a gente colocou aqui, crítico, distinguindo aquilo que é certo do que é errado, enfim. Acho que proibir não é o caminho, não pode ser. Né? Eu acho que a gente tem que ser capaz de, com muita responsabilidade, discutir sobre os mais variados temas. Entendo, a gente tem que ter essa diversidade de informações, né? Como eu havia dito. Micaela, você pensa em alguma coisa sobre a vida? Falando sobre sala de aula de uma forma mais descontraída. Nós já sabemos que você é apaixonado por matemática. Mas fora daqui, falando sobre livros, séries ou até uma disciplina mesmo, qual seria a sua favorita? Disciplina? Ou um gênero de filme, livro? Não, muita coisa, né? Assim, por exemplo, dá para falar um pouco de cada uma delas. Em termos de disciplinas, eu gosto muito de história, de geografia. Obviamente que as disciplinas são muito diretamente ligadas à matemática, eu também gosto muito, como a física, né? Mas eu, particularmente, eu gosto muito de história e de geografia. Química é legal. A minha primeira formação, né, quando eu entrei na UERJ, foi para fazer o curso de engenharia química. Então, portanto, eu gosto de química, né? A área de exatas está no que funciona. Sim, está no sangue, né? Está no meu DNA, a parte de exatas, mas eu gosto muito de história e de geografia também. Tá? Com relação às séries, tem muita coisa boa, outras nem tanto. Em termos, por exemplo, de filmes, só para citar um exemplo, né, do meu filme favorito, talvez a melhor obra que eu tenha visto nos cinemas foi a adaptação do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, né? Eu adoro esse universo do Tolkien, por exemplo. O Matrix também é outro marco, né? Acho muito bom. O que tinha tido até em aula foi de O Hobbit, né? Que foi uma das primeiras leituras que me instigou a ler de verdade. Sim, que foi um marco para meu passo de leitor. Assim, eu prefiro literatura portuguesa. Se eu não tivesse ganhado aquele livro, eu acho que eu não teria adentrado na literatura. Aí foi dali pra literatura britânica, assim. Foi comunal, assim. Foi muito rápido o meu progresso. E, assim, futebol. Já gostei muito no passado. Na verdade, quando eu penso em futebol, eu lembro muito do meu avô. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu estava prestes a completar 3 anos quando eu perdi meu pai. Então, o meu avô me marcou muito como figura paterna, né? Algumas vezes ele fez esse papel de pai para mim e eu adorava ficar com meu avô, conversar com meu avô, passar um tempo com ele. Ele, já um pouco mais velho, depois se aposentou, ele foi morar lá em casa com a minha mãe, a filha dele, né? E me aproximei muito do meu avô. Meu avô era muito flamenguista, né? E ele era flamenguista na época que era fácil de se torcer para o Flamengo, porque o time tinha um timaço, né? Como o Zico, por exemplo. Foi quando eu comecei a entender um pouco de futebol e acompanhar um pouco. Então era bem interessante, mas eu acho que não era nem tanto pelo futebol, era mais pelo meu avô. O meu avô faleceu já tem alguns anos e, coincidentemente, de lá para cá eu perdi o interesse por futebol. Às vezes eu estou zapeando no YouTube e tem melhores momentos de um jogo ou outro, eu até vejo os gols, mas eu tenho dificuldade de assistir uma partida inteira de futebol. Eu acho um pouco chato atualmente. Muito tempo. Eu compartilho da mesma opinião. Assim, eu comecei a assistir futebol, mas também por causa do meu pai, por influência do meu pai. Só que depois que ele deixou de ter essa obrigação que ele tinha feito pra cima de mim, eu simplesmente parei, porque eu nunca consegui gostar mesmo de futebol, até por causa de um trauma de infância, coisa assim. É meio complicado, é difícil, mas tá indo. Assim, quando é pra assistir, quando eu me interesso, eu vou lá e assisto, mas... Assim, é mais ou menos como o meu caso. Você gosta de algum outro esporte? Eu joguei um pouco de vôlei, né? Eu também, quando eu entrei no que a gente chamava de ginásio, que hoje é o segundo segmento do ensino fundamental, eu tive uma excelente professora de educação física que nos ensinou sobre os fundamentos do voleibol, e o voleibol ele cresceu muito justamente nesse período que eu chego no antigo ginásio, né? Foi aquela geração do Bernard, Renan, Montanaro, William, né? Geração de prata. O vôlei ele começou a ser muito interessante para os jovens naquele momento, né?
E a minha professora, ela foi muito sábia nesse sentido, porque ela aproveitou esse time, né? Ela teve o time perfeito, aproveitou a oportunidade para nos inserir no mundo do voleibol. Eu comecei a curtir isso. Quando eu fui para a UERJ, nos 2 primeiros períodos, eu fiz essa disciplina, voleibol. Joguei um pouco, não era lá tão talentoso, mas era bem legal de se jogar. Sacar pro chão. E hoje em dia eu acompanho menos, mas eu acompanhava o vôlei até com um pouquinho mais de entusiasmo do que o próprio futebol. Até que o senhor tá bem antenado dos dois, né, ultimamente. Oi? O senhor tá bem antenado dos dois ultimamente? Se o quê? Tá bem antenado dos dois. Não. Eu tenho um certo interesse, mas também não acompanho com muita frequência. Como o senhor diz, nosso cérebro é como se fosse um HD. E aí a gente tem que... A gente tem que tomar cuidado para não ficar entulhando o cérebro também com informações desnecessárias, porque senão na hora que você precisar para o mais importante, não vai ter espaço, né? Então... Imagina, a gente não é o Google. Pois é. Até o Google dá para esconder umas informações por aí, depois de, sei lá, poucas pesquisas. Aí ele vai deixando de lado também. De qualquer forma, a gente tem que esquecer um pouco para atribuir outras coisas em cima. A gente tem que ser seletivo, na verdade, né? Sim. Selecionar aquilo que realmente interessa, importa naquele momento da nossa vida. Sim. Relacionamentos. Olha... Eu sou casado, né? Pai de uma menina, sim, né, que já tem 23 anos, acabou de se formar em odontologia, né? E tenho uma enteada também, e a minha família basicamente são essas 4 pessoas, essas 3 pessoas comigo, 4, né? Quantas Mas um mulheres? relacionamento bem estável, sim, né? Graças a Deus, bem feliz, bem tranquilo. Imagino que você tenha bastante orgulho da filha do senhor, né? Sim, claro, ela se esforçou muito para conquistar o que ela conquistou e nós demos todo o suporte, ela aproveitou essa oportunidade e agora está começando aí no mundo do trabalho, né? Em relação a isso de ser pai, o senhor se acha um pai ciumento? Ciumento, não. Um pai zeloso, um pai que se preocupa muito com a felicidade da sua filha, mesmo ela já sendo hoje uma profissional, né, formada, é dentista, está começando a trabalhar agora, já tem uma formação, né, bem sólida, mas ainda assim é eternamente a minha menina, minha filhota, né? Então a gente se preocupa sim com o futuro, né? Mas a gente, assim como a gente comentou ainda há pouco, que a palavra proibir um determinado assunto em sala de aula eu acho que não é produtivo, não adianta proibir, né? É muito mais importante você conscientizar, você mostrar o caminho, você apontar, né, as direções mais adequadas, né, dar as orientações, e é isso que eu tenho tentado fazer durante toda a minha vida como pai. E parece que ela é uma pessoa bem sensata e isso me deixa um pouco tranquilo. Sim, porque proibindo a gente meio que gera uma curiosidade. Exatamente, conscientizar é muito melhor. Então ela pode ter curiosidade e alcançar aquilo que ela queria descobrir pelo lugar errado, né? Então, por mais que a gente sempre queira entender que eles cresceram, que eles têm que dar o passo para a passa deles, sempre vai ficar aquele sentimento de que é a minha filha, é a minha criança, é a minha pequena filha, né? Então, assim, é aquele sentimento de pai, aquele sentimento Sim. de pai zeloso, né? Sim. Eu imagino isso. Então, sobre formação, o que o senhor acha sobre as estruturas do Enem? O Enem, eu particularmente eu sou um entusiasta do Enem, eu gosto muito do Enem, até porque eu já estou nessa estrada há um bom tempo, né, e eu sei o que nós tínhamos antes do Enem, tá? E eu acho que o Enem, ele de uma certa forma democratizou um pouquinho mais o acesso ao ensino superior, né, que vem sendo ultimamente a principal diretriz do Enem, né? Gerar o acesso à educação superior no Brasil, instituições públicas sobretudo ou privadas através do ProUni e FIES. É claro que críticas acho que sempre são bem-vindas, né? Como a gente também discutiu ainda há pouco,
Eu, por exemplo, eu acho que o Enem poderia ser uma prova um pouquinho menos cansativa. Às vezes, eu acho que 45 questões é um número um pouco exagerado de questões para uma prova de matemática. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais curta essa prova, com um número menor de questões, ou então dividir o Enem não em 2, mas em 4 dias, para que o aluno pudesse fazer a prova um pouco mais confortável. A gente entende que... Sem muita certa pressão, né? A pressão sempre vai existir, mas eu acho que ela poderia ser um pouco menor, né? Poderia ser um pouco menos cansativo. É claro que existem as questões de logística, né? Que só quem faz parte do processo compreende melhor, né? Eu sei que também não é fácil você, ao invés de 2, separar 4 dias para fazer um certame como esse, que é nacional, que envolve muitas cidades, é um processo bem oneroso, né? Mas eu acho que discussões, elas, principalmente no campo da educação, elas são necessárias sempre. Então eu acho que se nós tivermos um espaço para uma discussão permanente sobre isso, pode ser que em algum momento a gente consiga melhorar, aperfeiçoar esse processo, que é bem razoável e que, se não é perfeito, é muito melhor do que já foi no passado. Sim, ele não é perfeito, né? Não, claro que não. Ele tenta empregar uma ideia de inclusão, certo? Sim. Mas acaba que, de qualquer forma, aqueles que frequentaram melhores escolas, que têm melhor poder, que podem pagar cursos melhores, acabam se saindo melhor, não acho? Isso, infelizmente, isso sempre vai acontecer, né? Independentemente do modelo de certame que a gente vai utilizar. Mas no passado nós tínhamos vestibulares específicos para cada instituição. A UFRJ tinha o seu vestibular, a UF tinha o seu, a UERJ continua tendo, né? Ela também tinha já o seu vestibular. Então, o que acontece? Primeiro, o aluno ele tinha uma despesa maior, porque ao invés de um certame, ele tinha que pagar taxas de inscrições de vários concursos. Sim. As provas não eram exatamente do mesmo modelo, então a preparação específica ela era ainda mais necessária. E aí, de novo, quem tinha acesso aos melhores cursos, às melhores escolas, tinha uma vantagem ainda maior, né? A vantagem para quem tem acesso a uma boa escola, a um bom quadro de professores experientes, a uma boa preparação, ela sempre vai existir. Mas o Enem, ele diminuiu um pouquinho essa vantagem, na minha opinião. Ele unificou tudo aquilo que era separado, né? Podemos dizer. Assim, de novo, ele tem pontos que eu acho que podem ser melhorados, mas ele diminuiu essa diferença, ele tem uma abordagem, eu acho que um pouco mais simples para os alunos, principalmente aqueles que não têm uma formação voltada especificamente para a preparação de vestibulares, né? Ele não é perfeito, mas não. Até certo ponto é eficaz. Sim. O senhor já chegou a fazer o Enem? Ou na época que não, eu não fiz o Enem. Eu, por exemplo, ano passado eu corrigi as provas de 2021 de 2020 e 2021 para os alunos do terceiro ano, né? Normalmente eu faço correções de todas as questões de matemática, que é a minha disciplina aqui na escola, né? A minha área de formação. Então eu já fiz, eu acho que a grande maioria das questões de matemática, às vezes até olho por curiosidade questões de outras disciplinas, mas eu ingressei na universidade em 1990, né? Quer dizer, o Enem nem existia, com certeza ninguém especulava 2006, ainda sobre, né? Isso. O Enem ele começa aqui no ano mais ou menos ali na primeira década, né, do ano 2000, do século XXI, né? Agora me foge a memória se é finalzinho dos anos 90 ou se iníciozinho dos anos 2000, mas ele começou a ser utilizado como certame para ingresso nas instituições superiores já bem mais recentemente, depois de 2010. Agora não lembro se 2012 exatamente, mas por muito tempo ele não foi uma prova utilizada para o ingresso no curso superior nas instituições públicas, não. Isso é mais recente.
Ele era usado para quê antes disso? Como um parâmetro para você medir, né, a qualidade da educação no ensino médio, principalmente nas escolas públicas. Né? Ali você testava o desempenho dos alunos, você avaliava, é um instrumento de avaliação, né, de qualidade. É muito comum na educação se utilizar, e eu questiono isso um pouco, mas é muito comum na educação você utilizar provas como parâmetro de avaliação para a qualidade de um determinado curso, de uma certa rede, enfim. Era mais ou menos isso a função do Enem quando ele foi implementado. Sim. Foi até uma coisa que a gente discutiu com a Angélica sobre as provas, né? Como elas são empregadas, o que elas podem dizer em si. Porque elas não são influenciadas só pela qualidade do ensino, e também pela vida pessoal dos alunos também. E dentre muitos fatores também. Então não tem como a gente medir 100% a qualidade de algo por meio de uma prova, ou definir, por exemplo, claro, a inteligência de alguém por causa disso. Sim. Essa é uma discussão muito recorrente no campo da educação. Avaliar um outro ser humano é muito difícil. Tá? A prova, infelizmente, é um instrumento, nessa prova escrita que vocês estão acostumados, né? É um instrumento mais utilizado por nós professores pela nossa incapacidade de se utilizar instrumentos um pouco mais adequados. Né? Mas está longe de ser o instrumento mais adequado para você medir o conhecimento de alguém, uma prova. Sim. Como que você acha que seria mais adequado para isso? Bom, no dia a dia, na escola, você tem condições de fazer uma avaliação, eu acho que um pouco mais completa, avaliando mesmo esse desempenho do aluno ao longo das suas aulas durante um ano letivo. Isso é mais fácil. Num certame, para selecionar alunos para ingresso numa instituição pública, a gente também não tem muito como fugir disso. O que dá para fazer seria, talvez, uma avaliação ao longo de todo o ensino médio, por exemplo, né? Você dividir isso em vários momentos, né? Sim, ao invés de pegar notas, com a chance até do aluno se recuperar. Muitos alunos também amadurecem um pouco depois de outros, enfim. Então, se você tivesse vários instrumentos de avaliação ao longo do ensino médio, talvez a gente conseguisse um certame mais próximo daquilo que seria o ideal, né? Mas, de novo, isso envolve custo, né? Tudo envolve dinheiro. Né? Exatamente. Tem a questão logística, enfim, é bem complicado, não é fácil. Ter menos, mais simples, do que ter mais e mais complexo. Por enquanto, é o que a gente tem. Até porque empregar coisas novas é meio complicado. Pode ser que um dia, em algum momento, a gente consiga evoluir um pouco, né? O mundo virtual está aí, né? A gente, na pandemia, a gente teve que se adaptar, nós tivemos aulas remotas, avaliações também remotas. Pode ser que em algum momento, mais para frente, a gente consiga fugir um pouco desse esquema, trabalhando, não sei, remotamente, fazendo essas avaliações remotamente, e aí elas se tornem um pouco mais viáveis. Mas eu acho que isso ainda está longe de acontecer, pelo menos no nosso país. É aquela mesma... Já viu aquela imagem das cadeiras da escola em 1800 e a imagem das escolas em 2020? Sim. E a tecnologia da época, né? Sei lá, uma carroça, e a tecnologia de hoje. Exatamente. Ela meio ficou... A educação ficou estagnada no tempo. Esse modelo de educação, de fato, ele não mudou muito nos últimos anos, né? Mas aí cabe ao professor tentar se adaptar a essas novas ferramentas, as novas possibilidades que nós temos. Embora o modelo seja bastante tradicional, em alguns momentos o que a gente tenta fazer é burlar um pouco esse modelo, lançando mão de alguns recursos que nós temos hoje, que lá em 1800 e Guaraná de rolha a gente não tinha. Muito bom. Assim, é mais a sociedade em que a gente vive que molda a educação, do que a educação em si se moldando para mudar a educação, não acha? A sociedade, ela inclusive, até no nosso
conjunto de leis, né, que regem a educação. A gente tem a LDB, a gente tem uma série de outras legislações menores, né? A própria Constituição, ela também aborda em vários artigos algumas questões sobre a educação. A educação ela está toda regulamentada em lei, de fato, mas o que acontece? A educação, de um modo geral, em todos os seus, ou pelo menos em boa parte dos seus instrumentos legais, estipula que a sociedade ela tem que participar do processo educacional, né? O aluno ele conta com a escola, os governantes, né? Os governos, tanto no âmbito federal, municipal como estadual, eles têm a sua parcela de responsabilidade, mas a sociedade também tem uma parcela de sociedade na formação dos alunos. E é claro que muitas das vezes os nossos alunos eles são, de uma certa forma, um reflexo da sociedade que nós temos, né? Então a sociedade ela influencia muito, né, os nossos alunos. E aí, tanto na educação pública como na educação privada, essa influência ela é muito grande. E assim, é claro que ninguém é dono da verdade. O próprio professor que está inserido nisso quase que 24 horas por dia, ele não é o dono da verdade, ele tem que ouvir, né, essa sociedade da qual a família faz parte, ela é muito importante. Então a gente tem que, na verdade, o tempo todo tentar mediar esse processo, né, respeitando as demandas dessa sociedade, por exemplo, dos pais e dos próprios alunos, mas também tentando trabalhar os nossos conteúdos, né? Vamos descontrair um pouco. Vamos descontrair um pouco, né? Isso aí é bem complexo. Isso aí é papo, na verdade, não é nem para um podcast. Isso aí é papo para um vídeo daqueles de 2, 3 horas. 2, 3 horas. Então, seus sonhos de vida. Olha, eu costumo dizer que, assim, eu acho que o ser humano que para de sonhar, ele já não tem mais nada para fazer aqui nesse planeta, né? Então, obviamente que eu também sou movido pelos meus sonhos, né? Obviamente eu tenho alguns sonhos que são aqueles que boa parte das pessoas tem, sobretudo aquelas da minha idade, que é, por exemplo, ver o sucesso pessoal e profissional da minha filha, de seguir em frente, né, com a minha família de forma saudável, bem legal. Eu gosto de passear, tenho alguns alguns locais, por exemplo, que eu gostaria de conhecer. É engraçado que muitas das vezes a gente para pensar, a questão não é nem só dinheiro, não, é o próprio fator tempo, né? Tem locais que são bem caros, que de repente são um sonho para mim, mas tem locais que são até bem pertinhos daqui, da onde a gente está, e que, por exemplo, eu ainda não visitei por pura falta de tempo, enfim. Então, continuar, né? Passeando bastante. Eu até de vez em quando eu dou uma esticada, saio daqui da localidade onde a gente mora para conhecer novos locais. Isso é muito bom, é uma coisa que eu quero continuar fazendo na minha vida, ter saúde para fazer isso por um bom tempo, né? Passear bastante, curtir bastante esses lugares com a minha família, né? Assim, profissionalmente eu me sinto bem realizado, porque na época que eu fiz concurso para o UFRJ, eu sou servidor da UFRJ, eu fiz concurso para outros órgãos e eu escolhi a UFRJ. Eu gosto muito desse campo da educação. Então, assim, profissionalmente, eu não vou dizer que eu estou realizado, porque, claro que não, a gente sempre tem como crescer um pouco mais. Tem alguns projetos que eu gostaria de tocar. Uma missão um pouco maior, né? A gente sempre vai ter, até mesmo dentro da nossa profissão, dentro do local onde você trabalha, você sempre tem ali alguns interesses específicos, né? Mas, por incrível que pareça, eu ainda não fiz isso, mas algo que eu tenho muita vontade de fazer. E aí, gente, nesse momento aqui que a gente está conversando, a gente está vivendo numa região bem complicada em termos de segurança, né? A violência no Rio de Janeiro, no momento, é um problema sério.
Mas não é nem por causa disso. Eu, por exemplo, eu detesto calor e não sou chegado à praia. Eu tenho muita vontade de sair do Rio de Janeiro por causa disso, ir para um local mais fresco, que faça menos calor, né? Então esse, digamos, é um sonho que é bem plausível de ser realizado e é algo que eu estou trabalhando para isso. Daqui a algum tempo, de repente, sair do Rio de Janeiro e ir para um lugar mais tranquilo, mas principalmente mais fresco, com menos calor. Uma montanhazinha assim. De preferência. Então, isso. Estamos chegando ao final e um recado motivacional. Bom, eu sempre falo com os alunos, os meus alunos, né? De um modo geral eu falo isso, mas principalmente com os meus alunos, que é difícil você competir com tanto entretenimento que a gente tem hoje em dia. Streamings, por exemplo, eu já nem sei mais quantos nós temos disponíveis, que parece que cada semana sai um streaming novo, né? Então, e é muito difícil para a gente, por exemplo, propor ao cara estudar matemática com tanta coisa aí interessante ao dispor, né, desses nossos jovens, né? A concorrência é muito grande. Mas eu sempre costumo falar com os meus alunos o seguinte: talvez esse local aqui, quando eu digo esse local, é a escola da qual você faz parte, né? Talvez seja a melhor oportunidade para a sua vida, seja a grande oportunidade que você venha ter. Tá? Nada contra você sonhar em ser um jogador de futebol jogando lá na Europa, ou um youtuber muito famoso, né, um artista de cinema. Pô, eu acho isso bem legal, são sonhos bem interessantes, mas a gente tem que ter esse plano B, né, que talvez dependa muito mais da gente do que realmente do fator sorte. E a escola, ela pode contribuir muito. Então, assim, pensar um pouquinho assim no futuro. Poxa, já que eu estou aqui na escola, por que não aproveitar um pouco, guardar um pouco dessas informações? Quem sabe lá na frente elas não vão ser valiosas para mim. Então o recado é esse, assim, a adolescência é um momento ímpar, né, na vida de qualquer pessoa, é um momento bem legal, mas assim, ter um pouco de responsabilidade com a escola também é muito importante, porque essa base que você está construindo agora, ela vai ser fundamental para daqui a alguns anos. Então, gente, agora chegamos ao final. Eu quero pedir muito obrigado ao professor Alain e a todos que estão assistindo. Tchau, até a próxima e fiquem ligados. Até a próxima, gente. Nosso Instagram, @criativo.cast, e também vamos ter no Spotify. E o YouTube também. Provavelmente vai estar na descrição, na bio do Instagram, certo? Então, conto com vocês lá. Tchau. Tchau.